Olá, nós somos o Grupo Beluga e vamos falar um pouquinho sobre os urocordatas. Esse filo é subdividido por três classes: acidiácea, apendiculária e taliácea. Nesta aula, iremos falar sobre a classe taliácea. Bom, os taliáceos ou salpas, como eles também podem ser chamados, eles pertencem à família Salpidae, sendo assim o grupo mais diverso dentro da classe taliácea. Eles possuem cerca de 77 espécies diferentes. Eles possuem a notocorda e o cordão nervoso no estágio larval. Essa notocorda e o cordão nervoso vai ser perdido. Eles são animais pelágicos, ou seja, eles geralmente estão localizados em mares abertos. Eles podem viver tanto em colônias como de forma solitária. Suas colônias, normalmente, elas são grandes. Elas podem atingir vários metros de comprimento. O corpo desses animais, ele é envolto por uma túnica, e essa túnica, ela pode ser fina ou espessa. O tecido que reveste a túnica, ele é um tecido gelatinoso e flutuante. E eles são animais filtradores. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre a morfologia e anatomia geral. Bom, os taliáceos ou as salpas, eles possuem um formato do corpo bastante variado. Eles podem ter formas cilíndricas, podem ter formas de barril, podem ser alongados ou não, e também podem ser transparentes, como a gente já viu. Algumas espécies, elas podem ter uma aparência semelhante a um candelabro. E essa forma, ela é um pouco mais complexa. Eles possuem notocorda em seu estágio larval, mas adiante, ao ponto que eles forem crescendo, essa notocorda vai ser perdida. Então, por esse motivo, ele é um animal flexível, ele não tem um corpo firme, rígido. Eles vão possuir órgãos luminescentes. Esses órgãos, eles vão estar localizados na faringe, vai estar um em cada lado da faringe. E dentro desses órgãos vai estar contido bactérias bioluminescentes. E essas bactérias, elas vão fazer com que, quando a colônia ela seja perturbada ou que quando ela sofra alguma alteração, essas bactérias elas vão produzir uma luz intensa. Então, a colônia inteira vai ficar iluminada. Assim como a gente pode observar nessa imagem, que está a colônia, né? Em formato esférico e toda iluminadinha. Aqui a gente pode observar a anatomia geral. Primeiro, a gente pode observar os sifões, tanto na região anterior e posterior. E esses sifões, eles vão ser usados não apenas para alimentação, trocas gasosas, mas também eles vão atuar como uma forma de locomoção. Tá, mas como assim? Bem, eles fazem essa forma de locomoção através de uma propulsão a jato. Então, a água, ela vai entrar em um sifão e vai sair pelo outro. Então, assim, os animais vão ter esse movimento. A gente também pode observar o aparelho digestivo, aí próxima à região posterior. A gente também pode ver a túnica, que é essa espécie de envoltório, esse envoltório transparente, né? Que é justamente o tecido conjuntivo, que ele é gelatinoso e transparente. E a gente também pode ver as faixas musculares. E essas faixas, elas vão possuir um formato parecido como o de uma argola. Elas também vão ajudar na locomoção, sustentação do animal. Bom, pessoal, a gente agora vai falar um pouco sobre características exclusivas, mas antes de falar um pouco sobre essas características, eu quero falar antes que eu não estou aparecendo porque minha câmera quebrou, não sei o que foi que aconteceu, que ela não está abrindo, então eu acredito que ela deve ter realmente quebrado. E tomara que isso não interfira. Bom, a gente vai falar, né, continuar com essas características exclusivas desse subfilo. Eles apresentam uma forma cilíndrica, são transparentes e também eles apresentam um corpo gelatinoso. É bem nítido isso.
E esses animais, eles podem chegar de 1 a 10 centímetros de comprimento, e eles também têm uma forma muito eficaz para o seu movimento, que no caso é em relação a bombear a água longitudinalmente, e eles também filtram, né, um conjunto de estruturas lamelares. A água entrar, né, eles filtram a água entra por eles, eles filtram e pegam os nutrientes. E o único alimento, né, que ele se alimenta até agora descoberto são os plânctons. Agora a gente vai ver um pouco sobre o ciclo de vida. Esses animais, eles têm ciclos de vida complexos, inclui também as fases assexuadas e sexuadas, e também apresentam as larvas em forma de girino. Aí a gente vai ver um pouco agora sobre a reprodução para vocês entenderem melhor. Bom, eles eliminam seus gametas na água, que é onde vai ocorrer a fecundação. Eu trouxe essa imagem para vocês entenderem melhor, não sei se está dando para ver a setinha, mas enfim. A partir do momento que eu for explicando, vocês vão entendendo. Bom, eles vão, a partir do zigoto, que esse zigoto vai se desenvolver como uma larva livre natante, ele depois de algum tempo nadando pelas águas, ele vai se fixar um substrato e daí vai começar a sua metamorfose, que no caso é o período no qual a cauda e a notocorda desse animal, eles vão se desaparecer. Daí, a partir da larva, que vai se fixar para poder, né, ocorrer essa reprodução. E isso é o ciclo de vida desse animal. Olá, nós vamos falar um pouquinho agora sobre a ecologia dos urocordados stariaceae, principalmente sobre os salpas, né? Então, os salpas, ele tem uma biologia interessante e um pouco complexa, porque eles conseguem se adaptar para responder ao aumento de seus suprimentos de alimentos. Então, como assim? Os salpas, eles se alimentam de fitoplâncton. Os fitoplânctons, eles são os produtores marinhos, né, os produtores vegetais marinhos. E a partir do momento que a população de fitoplâncton aumenta, que é um processo conhecido como florescência, os salpas eles conseguem se reproduzir assexuadamente, ou seja, produzir clones de si mesmos, e, consequentemente, a população de salpas também vai aumentar. Então, a partir do momento que eu tenho um aumento na população de fitoplâncton, eu também vou ter um aumento na população de salpas. Bom, é comum ter flutuações acentuadas de outras espécies, né, de organismos vivos, por causa da competição por alimento, né, da concorrência por alimento. É muito comum, foi achado, inclusive, no litoral de São Paulo, uma massa viscosa, né, de salpas e outra espécie, se eu não me engano, foi os quitenóforas, conhecidos como carambolas do mar, né, formando ali uma massa viscosa que visivelmente foi bem interessante para o turismo local, para as pessoas no local, porque os salpas, eles são animais bonitos, que são animais que possuem um corpo gelatinoso, um corpo transparente. Então, foi bem interessante ali para a comunidade local. E um fato muito interessante sobre os salpas é que eles funcionam como uma bomba biológica de remoção de carbono para o fundo do oceano. Então, o que a gente tem que entender? Que no ciclo do carbono, o carbono, os produtores, né, que são as algas, as plantas, eles vão capturar carbono da atmosfera e esse carbono para a fotossíntese, né? E esse carbono ele vai ser passado através da cadeia alimentar para outros organismos, né? Onde esses organismos vão liberar carbono através da respiração e através de suas excretas, de seus dejetos.
Como os salpas são animais que vivem no fundo do oceano e flutuam para a superfície do oceano apenas para se alimentar do fitoplâncton, né, que são organismos que possuem grandes quantidades de carbono ali na sua estrutura corpórea, os salpas vão se alimentar do fitoplâncton e rapidamente vão descer, vão afundar para o fundo do oceano novamente. Quando os salpas afundam, vão para o fundo do oceano, eles excretam, né, liberam seus dejetos, suas excretas lá. E aí, os outros organismos não conseguem se alimentar das excretas dos salpas, fazendo com que o carbono ele fique retido lá no fundo do oceano e não seja liberado, não seja emitido para a atmosfera. É um processo que contribui bastante aí, né, para a qualidade de vida no planeta Terra, já que a gente sabe que o CO2, o gás carbônico, ele é um gás que contribui para o efeito estufa, para o aquecimento global, que é um fenômeno extremamente prejudicial para a qualidade de vida na Terra e para o meio ambiente.